amigo ligado na programação da TVT e você que nos assiste por um dos nossos distribuidores ou pela internet. Estamos começando mais um programa Brasil Consciência, uma realização do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. E no programa de hoje a gente fala sobre a crise hídrica e o risco que as queimadas produzem ao país, à nossa saúde e na economia. A conta de luz está cada vez mais cara. E para falar sobre isso, a gente tem o prazer de receber virtualmente no programa de hoje aquele que foi indicado pela agência Reuters Internacional como um dos 100 mais influentes cientistas no que tange a mudanças climáticas no mundo. José Maria Marengo, climatologista, meteorologista e coordenador geral de pesquisa e desenvolvimento do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, o CEMADEM, que funciona aqui em São José dos Campos. Obrigado, Marengo, por ter nos atendido. Eu começo essa entrevista perguntando para o senhor o seguinte: o que aconteceu, se é que é possível apontar um aspecto só, o que aconteceu para que o nível dos reservatórios em São Paulo, por exemplo, seja o menor desde 2019. Nós estamos com apenas 15% no subsistema Sudeste e Centro-Oeste nesse momento. Olha, na verdade, boa tarde. Na verdade, o nível dos reservatórios em São Paulo, Cantareira em particular, não se recuperou bem depois da crise de 2013 e 2014. Não, teve alguns meses com muita chuva, encheu um pouquinho, mas aí depois você vê uma tendência de diminuição, não? E o verão de 2019 e o verão de 2020 foram bastante fracos em termos de chuva, e agora também 2021. Então, combinado a isso, junto com um aumento das temperaturas, todo isso causa um consumo excessivo de água pela população, pela agricultura. Então, o que nós chamamos de crise hídrica, na verdade é uma combinação entre fatores meteorológicos, que é alguma anomalia na circulação atmosférica que produz falta de chuva, muito pouca chuva, o aumento das temperaturas e o consumo por parte da população, não? Desperdício de água e todo esse tipo de coisas. Isso é o que nós chamamos uma crise hídrica. Como consequência da crise hídrica, nós podemos ter falta de água nas torneiras, por exemplo, ou até um risco de apagão, como aconteceu em 2001. Mas, na verdade, os níveis de reservatório não chegaram a se recuperar plenamente depois da crise de 2013 e 2014. Então, o senhor está falando que nós estamos vivendo nesse momento uma espécie de rescaldo do nível daquilo que aconteceu em 2013, que o nível dos reservatórios ainda não haviam conseguido se recuperar plenamente. Mas há outros fatores, né, doutor? O CEMADEM mesmo divulgou uma relação dessa crise, da seca, com o fenômeno Laninha. O que é esse fenômeno e por que ele está afetando essa questão da natureza? Bom, meteorologicamente, Laninha é um fenômeno que nós chamamos um fenômeno da grande escala, ou seja, global. Laninha é um resfriamento das águas do Oceano Pacífico Equatorial, não? Toda a costa do Peru, da América Central, entre a América do Sul e a Austrália, toda essa parte equatorial. Então, isso tem um efeito que, em certa forma, chove muito no norte da Amazônia porque o ar se eleva, que é um processo que nós chamamos de convecção. Mas esse ar que eleva em algum momento tem que descer, esse processo que nós chamamos de subsidência. E normalmente a região sul, a bacia do Paraná, é aquela que recebe aquela subsidência, não? E durante a Laninha, já aconteceu em 1988, 89, 98, 99, reduções de precipitação na bacia do Paraná, não? São Paulo meio que não fica muito claro, não? Mas esta Laninha em particular, em 2020, afetou também toda a região subtropical do Brasil, incluindo Pantanal, incluindo toda a área do Paraná e também a região de São Paulo. Ou seja, esse fenômeno em particular, a partir de 2020, sim afetou a geração
o problema hídrico afectou a falta de chuvas e aí, como consequência da falta de chuvas, os reservatórios começaram a cair em termos de nível de queda de águas, não? E agora a Agência Nacional Americana mostra que nós temos um 70% de probabilidade que a Niña aconteça novamente este verão, ou seja, verão de 2021 ou 2022. Então, estamos rezando para que eso no aconteça, ¿no? Porque si las chuvas no comenzan en octubre y si la niña actúa plenamente, nos podemos tener una situación bastante preocupante no verão de 2022. O senhor está falando que a situação pode ser bastante preocupante no verão de 2022. E no momento atual, ela não é tão preocupante assim? Por quê, Marina? Bom, a situação é preocupante. É preocupante, e digo porque no verão é quando chove. No verão, em dezembro, janeiro, fevereiro, março. Dezembro de 2020, janeiro, fevereiro, março de 2021, choveu pouquíssimo. Os reservatórios tinham um volume que estava em 40, começou a diminuir. Então, no momento, estamos na estação de estiagem. Ou seja, não chove nesta época do ano. Alguma pequena chuva que cai não é o suficiente como para poder encher os reservatórios. Ou seja, neste momento estamos em um estado de atenção. Já estamos na crise, mas o pior da crise normalmente será nos meses de verão, quando a temperatura aumenta e o consumo da população de água e a energia aumenta no verão. Por isso que digo, a situação que estamos agora é de atenção. Mas se as coisas continuam como estão agora e se não chove o suficiente a partir de outubro, então no próximo verano aí sim nós podemos ter uma situação pior que a que estamos agora. Tem uma informação divulgada pelo CEMADEM recentemente de que a previsão de chuvas para o verão seja insuficiente para recuperar os reservatórios naquilo que nós precisaríamos. Então, doutor, diante daquilo que o senhor falou e dessa previsão, podemos entender que realmente nós vamos ter problema? Existe alguma coisa que pode mudar esse cenário e as chuvas chegarem e resolverem o problema? Bom, a previsão, o CEMADEM não faz previsão climática, o CEMADEM faz previsão de risco de desastres associados a muita chuva ou pouca chuva, mas não fazemos um monitoramento. Então, pelo que nós observamos agora, considerando as previsões feitas pelo INPE, pelos outros centros mundiais, eles apontam para uma estação de chuvas meio de normal para baixo do normal, entendeu? É claro que essa previsão sazonal é feita a cada mês, ou seja, cada mês eles vão ajustando, então nós temos que esperar a próxima previsão, mas para poder garantir uma certa tranquilidade, nós teríamos que ter uma estação muito chuvosa, aliás, muito chuvosa, para poder chegar talvez a uns 50% ou 60% dos reservatórios. Mas teria que chover muito. É aí os cenários que CEMADEM coloca 30% acima do normal, 30% abaixo do normal, por exemplo. Nós não estamos prevendo, estamos projetando. Se chove 30% acima do normal no próximo mês, aí poderíamos chegar a uns 60 e tanto por cento de volume, não? Mas por enquanto nada mostra que realmente nós vamos a ter uma situação fraca em termos de chuvas. A Niña é um ingrediente, mas nós temos que evoluir, ver se esta Niña vai evoluir, se vai se intensificar ou não, mas para poder garantir que sair do estado de atenção teríamos que ter muita, mas muita chuva no verão. No solo en esa región, sino en toda la bacia do Paraná. Y con la posibilidad de la Niña, es muy difícil eso acontecer. Para quem não sabe, o CEMADEM também faz um trabalho de monitoramento das áreas onde há seca extrema no Brasil. Então nós estávamos falando dos locais onde a gente precisa de chuva e vamos falar desses agora onde a seca é uma realidade constante. Imagino que a estiagem esteja provocando problemas para essas comunidades. Quais são os resultados que o CEMADEM tem encontrado no seu monitoramento, pesquisador? Bom, neste momento, talvez as regiões que estão experimentando secas intensas é toda a bacia do Paraná, não? Na verdade, todo o conjunto Paraná-Plata, não? Porque inclui parte da Bolívia. No norte da Argentina, por exemplo, a usina de Yacyretá
está operando com a metade da capacidade. Não? E, é claro, o Paraná nasce no Brasil, então o que acontece aqui no Brasil tem impactos na Argentina e no Uruguai. Então, nós estamos com uma situação de seca bastante delicada nessa área. E também essa área também se estende sobre a região do Pantanal, Mato Grosso do Sul, onde a seca está caracterizada até o mês de agosto passado entre a característica de severa a extrema. Ou seja, essas duas áreas são talvez aquelas que estão realmente em conjunto mostrando uma forte seca. Não? Tem algumas pequenas áreas no nordeste e no sul do Brasil, mas assim em conjunto é basicamente na região centro-oeste e sudeste do Brasil e pequena parte da região sul, que estão com indicadores de seca de severa a extrema. E por isso que nós temos, por exemplo, queimadas e fogo em qualquer lugar que aparece. O ar está tão seco que pega fogo rápido, não? E em Minas Gerais também, aqui no Logo da Dutra, você vê fumaça por todo quanto lugar, não? Então, e as cinzas caem na chuva. Aqui em Cachoeira Paulista, tenho que tirar a roupa do varal porque começa a cair cinza das queimadas de algum lugar, não? Então, realmente estamos tendo esses impactos e o Pantanal também está tendo uma estação muito intensa em relação ao número de queimadas e os impactos que produzem na saúde e na população em geral. Para ilustrar um pouco da situação vivenciada na bacia do Rio Paraná, nós buscamos na internet o depoimento do estudante Jorge Stepan, que cursa Engenharia de Agricultura pelo Instituto Federal do Paraná, no campus Foz do Iguaçu. Boa tarde, pessoal. Há exatamente 1 ano e 2 meses atrás, mais ou menos, eu estive aqui e era a pior seca dos últimos 20 anos. Esse ano é a última dos últimos 21 anos. O rio está muito baixo, mais do que o ano passado. Tem pontos aí que dá para cruzar para a ilha sem molhar o pé, no fundo a ilha de Acaraí, perdão, e a cidade de Foz do Iguaçu, e do outro lado Cidade de Leste. Lá no fundo, Ponte da Amizade, do outro lado Paraguai. Esse aqui é o leito do rio. Ali é um pequeno veiozinho de água, tem uma leve corredeira no final, já lá na beira da ilha, mas pode cruzar a pé, ali a água não chega no joelho, naquele cantinho ali. E esse é o leito do rio. Rocha basáltica, tá nesse estado. Voltamos à entrevista. Na cerimônia de aniversário do Semadem, de 10 anos, as informações transmitidas davam conta de que o monitoramento do Semadem tinha proporcionado manobras para os tomadores de decisão para mitigar os efeitos da crise hídrica. Desde quando o Semadem está identificando essa possibilidade de crise e emitindo alertas? Bom, o Semadem foi criado em 2010. Como consequência daquela catástrofe em Rio de Janeiro. Então, nosso foco naquela época era desastres naturais rápidos, entre aspas, não? Por exemplo, chuva intensa e possibilidade de deslizamento de terra horas depois. Mas durante a crise de 2014, 13-14, o governo federal nos passou essa tarefa, nos criar estrutura para monitorar o que acontecia no sistema Cantareira. Então, a Semadem implementou uma rede meteorológica e hidrológica na bacia da Cantareira, todo o sistema, não? Que existiam só 2 estações do INEMET, e começamos a produzir esse monitoramento. E depois o governo nos passou tarefas similares para a Serra da Mesa no Tocantins, outras bacias do Paraná, na Amazônia, o Rio São Francisco. Então, a gente está monitoreando agora os rios mais importantes, da forma como aparece no nosso website, em termos de quanto que a temperatura caiu, a precipitação, digamos, quanto que volume de entrada, volume natural, chega ao reservatório, quanto é o nível do reservatório, qual que seria o comportamento do reservatório no próximo mês, se chover dentro do normal, se chover 30% do normal, ou 30% menor que o normal. Como estamos agora na época de estiagem, talvez
não se vê muita coisa, mas no verão é que esta coisa começa a ferver, basicamente, não? E se não chove em outubro e novembro, então é aí que começa já a situação delicada, não? Enquanto a gente conversa com o pesquisador José Maria Marengo, estamos mostrando aqui a página do CEMADEM, os dados divulgados sobre o nível dos reservatórios. Todos esses que ele citou podem ser acessados por qualquer pessoa, não precisa fazer cadastro e você pode consultar as informações, como é que nós estamos mostrando aí para você nesse momento. O site do CEMADEM é o www.cemadem.gov.br, que está aí para você também na tela neste momento. Bom, as previsões são as mais assustadoras possíveis do ponto de vista da gente sair desse problema. Existe algum consenso entre vocês daquilo que deveria ser feito e em qual momento nós devemos intensificar isso? Olha, esse é sempre um assunto delicado, não? Porque lembro que na crise de 2013, 14, em dezembro de 2013, a comunidade acadêmica se reuniu, tivemos reuniões técnicas sobre o assunto, lembramos da crise que aconteceu em 2001, não? Porque as perguntas de 2001 e 2013 são as mesmas perguntas agora de 2021, não? E se viu que muitas vezes, frente à falta de chuva, não tem muito o que fazer, não? Ou seja, qual é o sentido? Com as previsões do CEMADEM ou qualquer centro de meteorologia não pode declarar ou decretar situação de racionamento de água ou racionamento de energia. Essas são as agências reguladoras, a ABESP, a Agência Nacional de Água, mas nós fornecemos essas ferramentas técnicas ao Estado de São Paulo ou qualquer Estado ou ao governo federal. Então, não é que uno passa a bola para eles, mas já compete a essas agências definir, por exemplo, se ainda que eu tenho uma posição de dizer, nossa, devemos começar racionamento de água, essa não é minha decisão, é a decisão que alguém tem que tomar. E falar de racionamento, eu tenho participado em reuniões nas que as pessoas furiosas dizem, afora está chovendo, todo está inundado e não sai água da torneira, ou eu estou pagando a conta da Sabesp e não tem água no mês, ou vem água só 2, 3 horas por dia. Então, todo isso é uma consequência digamos, coisas que não têm que ver com o clima. Ou seja, a crise hídrica em geral é uma componente ambiental, que é a falta de chuva e alta temperatura, e uma componente, digamos, gerencial, que é o gerenciamento de água, a qualidade das redes de distribuição, que não tenha perdas na saída da água entre a planta e casa, por exemplo, que muita água se perde no caminho. Ou também decisões que têm que ver com, por exemplo, pessoas não consumir água em excesso, ou como em outros países se decretava na África do Sul, na Austrália, um número de litros de água por dia por pessoa. Não temos chegado a esse extremo ainda, mas outros países já têm passado por essa situação. Então, é difícil poder dizer se o brasileiro vai se adequar ou adaptar a regulamentos como esse, não? Que vai ter água só certas número de horas por dia, um número de dias por semana. É algo terrível, nós não temos chegado a essa situação, mas sempre pode acontecer. Não digo que vai acontecer, mas é um cenário que pode acontecer. E já aconteceu na Austrália, já aconteceu na Califórnia, já aconteceu na Barcelona, quando eles enfrentaram secas de vários anos. O CEMADEM é um órgão de pesquisa, um instituto de pesquisa ligado ao Ministério de Ciência e Tecnologia e, efetivamente, conforme disse o pesquisador, não toma decisões, mas fornece informações para os tomadores de decisão. Com que periodicidade, doutor, essas informações são fornecidas? Era mais ou menos isso que eu estava tentando entender naquela pergunta anterior. Quando é que começou a aparecer nos dados para vocês, que vocês começaram a interpretar que havia um risco grande de uma crise hídrica para este ano? Eu sei que acho que vocês estavam falando de nosso histórico em relação ao monitoramento de crises passadas. Não, isto realmente já começou a aparecer, nós já temos detectado a partir mais ou menos de abril e maio
deste ano. E nós já colocamos isso nos nossos relatórios mensais e o relatório que colocamos também, um resumo da situação de seca no site do CEMADEM. Ou seja, nós já tínhamos dito isso, já tínhamos falado em entrevistas de imprensa e todo isso. Maio, sim, maio. Não? Porque maio, junho, julho é a época de estiagem, ou seja, você não espera chuva. Então é normal que não chova. Mas se não choveu verão, ou choveu muito pouco, obviamente você não vai esperar chuva durante a estação de estiagem, e essa foi a situação que nós temos este ano. Não choveu no verão, maio, junho, julho não choveu, agosto não choveu, porque é normal que não chova, mas já partimos de um déficit. Então o volume de água estava em certo valor no verão e começou a cair. Então estamos em um nível bastante baixo agora, e a nossa preocupação é que as chuvas não comecem na hora certa, no momento certo, em outubro. Ou seja, todo isso já em certa forma é colocado à disposição dos governos, porque nós participamos, por exemplo, em reuniões de trabalho com o Ministério das Minas e Energia. Não? A ONS participa disso, ou seja, eles já estão cientes da situação. Todo isso vai para os governos, ou seja, esse é o nosso trabalho, produzir informação e passar essa informação rapidamente para os governos, governo municipal, estadual. Nessa, digamos, sopa de elementos que está fazendo essa composição aí de fatores que levam à seca, a gente pode colocar também um crédito para o desmatamento em áreas de preservação, como a Amazônia, por exemplo. Qual a influência daquilo que acontece na floresta para o volume de chuvas no restante do país? Bom, nós podemos ter o problema do desmatamento nos mananciais primeiro, que isso sim é importante. Isso afeta um pouco o nascimento do rio, não? E isso está na região centro-oeste. Agora, parte da chuva que chega a Pantanal, na bacia do Paraná, parte dessa chuva vem do Oceano Atlântico Tropical, que entra na Amazônia e depois que pelo efeito dos Andes vira algo que foi batizado como rios voadores, não? Então, e isso é mais intenso durante o verão e outono. Outra parte da chuva que cai na região de São Paulo vem das frentes frias do sul. Então, algo que observamos, por exemplo, durante a seca do Pantanal e agora, é que as frentes frias não têm conseguido chegar com a intensidade suficiente, não? Essa umidade que vinha da Amazônia, por exemplo, não conseguia entrar no Pantanal porque toda essa área estava super quente, solo seco. Então, por mais umidade que entrasse, essa umidade não virava chuva, não? E também, obviamente, nas frentes frias do sul. As frentes frias entram pela Argentina, mas muitas vezes chegavam a Santa Catarina e viravam para o Oceano Atlântico, não entravam por aqui, não? Então, esses dois fenômenos têm, digamos, produzido algum tipo de redução no transporte de umidade, não? Mas veja que essa umidade, deixar claro, não é que nasce da Amazônia e vem aqui, não. Essa umidade é evaporada e alimenta um rio de umidade que já vem do Atlântico e alimenta com mais água. Então, um problema de desmatamento forte da Amazônia pode reduzir o volume desse rio voador. Mas eu já tenho escutado coisas que dizem, se você desmata a Amazônia, São Paulo vira deserto. Isso é pouco provável. Por quê? Porque nós temos as frentes frias que vêm do sul. E as frentes frias que vêm do sul não são afetadas diretamente pela Amazônia, não? Mas a Amazônia é extremamente importante. Se nós tirarmos essa Amazônia, nosso regime de chuva em São Paulo pode mudar. E pode mudar no sentido de que experimentos que temos feito não é que São Paulo vire deserto, sino que a chuva se concentra em poucos dias, chuva muito abundante, chuva que gera desastres naturais, que matam pessoas. E depois teríamos veranicos ou períodos secos muito quentes, ou seja, uma irregularidade nas chuvas, que é tão perigoso como a falta de chuvas. Tá certo. Muito obrigado ao pesquisador José Maria Marengo, que mais uma vez teve paciência para nos atender. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo, mas na sequência a gente volta, continua falando desse assunto, mais especificamente
sobre a questão da seca e das queimadas, especificamente também na Amazônia. É um instante só, não saia daí. Segundo bloco, o programa Brasil Consciência de volta, falando hoje sobre o período de seca, a crise hídrica e o grande número de queimadas que estão acometendo áreas de preservação ambiental, fazendas, plantações em todo o país. Para falar sobre esse assunto neste bloco, nós estamos aqui com a doutora Liana Anderson. Doutora Liana Anderson, que é especializada em área de queimadas e incêndios florestais do Semadenhos. Doutora Liana, bom dia. Muito obrigado por a senhora ter atendido o nosso convite. Eu vou passar aqui rapidamente para que a senhora possa comentar, abrir aqui as notícias mais recentes que a gente vê aqui no nosso painel. Queimadas deixaram quase 26 mil pessoas sem energia no Triângulo e Alto do Paranaíba, entre janeiro e julho de 2021, segundo a CEMIG. Moradores da zona rural de Botucatu estão sem energia elétrica após queimadas. Notícia de hoje, há 17 horas atrás, lá de Botucatu. Queimadas aumentam também em Minas Gerais, segundo informação do jornalismo de televisão do Grupo Bandeirantes. E o ministro do Meio Ambiente está acompanhando nesse momento uma ação de queimadas em Humaitá, na Amazônia. Essa, sim, só de abrir o Google e digitar queimadas nas últimas horas, a gente já observa isso. Ainda tem aqui uma questão de uma reflexão da bióloga Ana Bárbara Barros, dizendo que as queimadas podem causar desequilíbrio ambiental e levar à extinção de diversos animais silvestres da fauna brasileira. Doutora, nós tivemos recentemente, não faz aí um ano e meio, um pouco antes da pandemia, um grande incêndio na região da floresta amazônica, gerou diversas discussões, era possível ver de satélite, e agora nós estamos nessa situação de seca em que praticamente todo lugar do Brasil onde se tem mata tem fogo. O que está acontecendo? Nós temos algum fator determinante que esteja provocando essa situação nesse momento? Ou é decorrência natural do período da seca? Bom dia. Bom dia a todos. Esse período entre a estação seca, né, que a grande parte do país está, agosto, setembro até outubro, é quando a gente realmente observa o maior número, né, da ocorrência de fogo. No ano passado, além, né, dos grandes incêndios das queimas na Amazônia, também houve no Pantanal, né, que gerou um grande impacto nas notícias internacionais. Novamente, o Pantanal segue queimando, né, na Amazônia também, então a gente tem aí taxas recordes, né, no estado do Acre, o maior número de área queimada em relação aos últimos poucos anos. Então a situação é bastante crítica. E o que explica isso é uma série de fatores, né? No caso do Pantanal, você tem a região que passou por uma seca prolongada de muito tempo, então, digamos assim, tem uma vulnerabilidade para a ocorrência desses incêndios, né? Está tudo muito mais seco, muito mais inflamável, então a possibilidade, né, de uma queima que deveria ser controlada sair do controle realmente ocorrer. Na Amazônia, o que ajuda a explicar, e também nas áreas, né, talvez do bioma cerrado, é o aumento do desmatamento. Então, quando você tem um aumento do desmatamento, essas áreas que foram desmatadas não só esse ano, mas nos anos anteriores, elas vão queimar. Se você tem um período que é um pouco mais seco, a chance desse fogo se alastrar para a floresta aumenta em muito. Então, eu acho que a gente tem esses fatores. Tem uma outra coisa que contribui, e eu vou trazer dados para a Amazônia que eu tenho na minha cabeça, é que as condições climáticas, elas são diferentes hoje do que, por exemplo, há 40 anos atrás. Então, mesmo as populações tradicionais que têm o hábito de usar o fogo e de forma controlada para aquele fim de manejo, para o fim de uma produção, uma agricultura de subsistência, por exemplo, né, você tem um ambiente que ele está muito mais inflamável, você tem temperaturas mais altas, e
e você tem uma quantidade de chuva mais baixa justo durante esse período, né, de agosto a outubro. Então, o ambiente está diferente. Quando você tenta fazer o manejo do fogo, a chance desse fogo sair do controle é muito maior. Então, a gente tem mudanças, né, ambientais que contribuem com isso, a gente tem a questão do desmatamento que contribui com isso, e eu acho que esses são os principais fatores que a gente pode entender como que levam a essas notícias, né, que você trouxe aí para a gente. Quem está causando esse fogo todo é o homem com a sua prática rudimentar de limpar terreno com fogo? Indubitavelmente. Né? No Brasil, na América do Sul, a origem do fogo é majoritariamente antrópica, ou seja, o homem que riscou o fósforo. As condições ambientais elas podem favorecer que esse fogo saia do controle, mas para a gente evitar isso, a gente tem que evitar que o fósforo seja, né, seja arriscado como fonte de ignição desse processo. Doutora, vocês fazem um trabalho interessante, a gente estava falando aqui fora da gravação, vocês fazem um estudo e apontam as áreas onde há maior risco de fogo com uma antecedência de até 6 meses. Como é que é feito esse trabalho? A gente faz o que é chamada, né, a previsão da probabilidade do fogo na escala sazonal. A escala sazonal é até 3 meses, né, à frente. É uma escala que a gente julga importante e interessante para as medidas de mitigação, né, preparação para evitar que esse fogo ocorra. Então, a gente usa dados, né, da ocorrência do fogo naquele local e pega os dados das projeções climáticas para ver se a chuva abaixo da média e a temperatura acima da média vão corroborar para que você tenha essa condição da presença da ignição e a condição meteorológica favorável para a ocorrência da queimada perder o controle, né, dos grandes incêndios. Esses resultados a gente gera, né, é um produto do CEMADEM, a gente gera, atualiza esse produto mensalmente, né, olhando sempre para os próximos 3 meses. É um produto que ele é gerado para todas as áreas protegidas da América do Sul, né? Então, inclusive, a gente contribuindo, né, com informação para a gestão do risco nos outros países, né, dos nossos vizinhos. Olhamos também para as áreas de assentamentos rurais, que a gente sabe, né, que tem uma regulamentação que permite a tomada de decisão a fim de evitar a ocorrência do fogo nessas áreas, e a gente também já fez algumas análises olhando para os imóveis rurais na Amazônia, né, como que eles se situam dentro dessa escala de alertas, né, de maior a menor probabilidade do fogo. Aí, para facilitar, a gente fez uma escala, né, de um alerta alto, alerta, estado de observação, né, que isso ajuda a gente a identificar as áreas prioritárias para a ação. E como é que está a situação no país nesse momento? A gente tem bastante foco de incêndio ativo e temos também bastante áreas onde há risco de começar incêndio? Tá. Olha, agora, né, com os nossos dados, a previsão agora para o período de setembro, outubro, novembro, na América do Sul, nós temos 948 áreas protegidas que têm essa tendência do aumento da ocorrência do fogo nos últimos anos, ou seja, provavelmente esse ano o fogo vai estar presente e em maior intensidade. Dessas, 565 áreas protegidas estão localizadas no território nacional, sendo que 157 estão em estado de alerta. E como é que é esse estado de alerta? Vocês encaminharam notícia, os informes para a Defesa Civil Nacional, para o Ministério das Cidades? Como é que o CEMADEM procede ao ter essa informação? A gente está no desenvolvimento agora dessa etapa da comunicação dessas informações. Elas são apresentadas mensalmente na reunião de impactos do CEMADEM, que é uma reunião aberta, né, para toda a sociedade. Geralmente tem entes, né, da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros presentes, mas
com o foco das áreas protegidas, a instituição responsável no país hoje é o ICMBio. Então, a gente está nesse momento, né, preparando essa nota técnica, né, gerando essa formatação, essa tradução do conhecimento, né, para deixar o dado um pouco mais fácil para subsidiar a tomada de decisão, e isso deve ser encaminhado em breve. E aí, uma vez estabelecido, né, uma coisa que nós precisamos trabalhar muito, né, nessa comunicação, né, de quem recebe os dados produzidos por nós lá no CEMADEM, aí acho que a questão é a gente avançar com essa comunicação, avançar com esse diálogo e começar a gerar, né, essas notas em um formato que seja mais útil e interessante para os gestores. O CEMADEM tem 10 anos e alguns dos estudos que vocês estão fazendo são recentes, começaram há pouco tempo. Então, não sei se é possível estabelecer isso. Mas podemos dizer que nós estamos vivendo um momento diferenciado, recorde, talvez, no número de queimadas do país? Essa comparação ela tem que ser feita com muito cuidado, porque um dos fatores que vai influenciar o fogo são as secas extremas, né? Então, na Amazônia, né, quando você tem grandes secas, você tem um aumento do número de fogo, da ocorrência do fogo, e quando você tem maiores taxas de desmatamento, obviamente, você também tem a maior ocorrência de fogo, né? Então, quando a gente pensa em momentos recordes, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente vai comparar, se é um ano, né, que tem dentro de uma normal climatológica com um ano de extrema seca. Mas um dado que chama muita atenção, né, e isso não é só para o Brasil, é o ano de 2020, né, que foi um ano que teve recorde, né, desde 98 foi um ano que tiveram alguns meses como recorde de ocorrência de fogo em toda a América do Sul, grandes incêndios na Austrália, né, em várias regiões do mundo. Então, a gente vê que talvez tenha uma tendência global da diminuição da ocorrência do fogo, mas em algumas áreas, em anos específicos, a gente vê que tem essa intensificação. Então, eu acredito que as condições do planeta estão mudando de forma que vão deixar todos os sistemas, os ecossistemas, né, mesmo as áreas produtivas, muito mais suscetíveis à ocorrência das queimadas, dos incêndios florestais. E como é que está a situação nesse momento, ou nos últimos meses, da floresta amazônica? Vocês têm registrado lá casos de queimadas e áreas onde há risco de que o fogo volte a acontecer? Olhando para toda a região amazônica, né, não só para o Brasil, né, mas para a bacia amazônica, para esse período entre setembro e novembro, tem cerca de 253 áreas protegidas em alerta, ou seja, a gente sabe que o fogo está presente e a possibilidade de desse fogo virar um grande incêndio florestal é muito grande. Então, tem um número significativo de áreas, né, que estão sob a ameaça do fogo. Agora, você trouxe um ponto interessante sobre essa questão das mudanças climáticas, né? A gente tem as mudanças climáticas deixando o meio ambiente mais suscetível à ocorrência do fogo. Quando esse fogo atinge áreas de florestas, né, você acaba tendo a emissão de gases de efeito estufa de volta para a atmosfera, né, tanto no momento da queima como depois por decomposição das árvores que vão morrer em decorrência do fogo, que vão exacerbar os efeitos das mudanças climáticas. Então, você tem esse ciclo de retroalimentação positiva. Então, você tem as mudanças climáticas levando a mais fogo, o fogo gerando mais gases de efeito estufa que potencializam as mudanças climáticas. Então, além desses impactos que você falou, de perda de produção, né, do corte da energia elétrica para alguns locais, perda de animais silvestres, né, que fica todo mundo muito chocado, sem
sensibilizado com essas imagens, existem todos esses outros impactos indiretos, que é você contribui para as mudanças climáticas, a fumaça gerada, ela vai ter impacto na saúde da população, essa fumaça, ela viaja grandes distâncias, então você acaba, né, atingindo uma quantidade de pessoas, né, uma extensão muito grande, uma coisa ainda mais dramática nesse momento da pandemia, que a gente sabe, né, que a Covid-19 afeta, primeiramente, os sistemas respiratórios, então você tem, né, uma sociedade mais vulnerável, já a questão respiratória, com essa baixa qualidade do ar que vai, obviamente, impactar a saúde. Então, as queimadas, elas são, né, elas perpassam dessa parte ambiental, mas também pela parte social e econômica, trazendo grandes prejuízos, né, para todo o país. São perdas econômicas consideráveis. Começou neste ano, você estava explicando para a gente, um estudo com relação às queimadas, aos focos de incêndio preventivo e de ações que vocês estão fazendo aí no CEMADEM, a senhora inclusive coordena, com financiamento da FAPESP. A senhora disse há pouco que o monitoramento das queimadas é um pouco mais do INPE. O que esse estudo novo que vocês estão trabalhando vai trazer de resultado e como é que ele vai ser feito? Esse estudo, ele usa como objeto para o desenvolvimento da pesquisa uma área no estado do Amazonas, e lá o que a gente está avaliando é a relação entre a degradação florestal por corte seletivo e pelo fogo, qual é a relação entre essas duas variáveis e como o clima futuro, né, essas projeções, né, do clima para 2030, 2050, 2100, que nem está tão longe assim, né, 2030 eu vou estar com meus 50 anos, como essas projeções elas vão influenciar e exacerbar essa degradação florestal através do fogo. Então, a gente, entendendo esse mecanismo, né, de como o clima está mudando, como que essa projeção a longo prazo vai influenciar a ocorrência dos incêndios florestais, né, nas áreas da floresta amazônica, permitem a gente entender os cenários que a gente tem possibilidade de alterar com decisões hoje, com medidas políticas hoje, com ações, né, de controle de desmatamento hoje, e assim evitar o pior, né, que seria uma Amazônia muito mais flamável, com extensas áreas de florestas impactadas pelo fogo. Daquilo que vocês estudaram durante esse ano, pode-se dizer que a área total queimada, atingida pelo incêndio na Amazônia, seja de quanto, mais ou menos? A senhora tem esse número? Eu acho que, em média, em torno de 120 mil quilômetros quadrados queimam por ano na Amazônia, né? Deu uma média entre 2001 e 2020. Esse valor pode chegar ao dobro, né, em anos de seca, como 2010, então você passa de 200 mil quilômetros quadrados queimando. O que chama atenção, desculpa, é cerca de 30% dessas áreas serem áreas de florestas, que não deveriam queimar de jeito nenhum, talvez perto de outros 30% áreas de campos naturais, que também não deveriam queimar, e as áreas ali de produção agrícola, pastagem, né, pastagem e produção agrícola, contribuindo aí com cerca de outros 30%. Então, dentro desses 30%, assim, do manejo do fogo, né, que é para aqueles fins que a gente sabe que, infelizmente, né, não deveriam ser usados, mas na falta de outras ferramentas é utilizado na Amazônia, a gente, né, a princípio, teria que pensar em outras estratégias para reverter ou para substituir essa tecnologia. O fogo na floresta e nas áreas de vegetação natural não deveria estar ocorrendo, que é uma grande parte, né, uma grande proporção dessas queimadas. Tá certo, muito obrigado à doutora Liana. Infelizmente, as notícias que ela nos traz não são as mais animadoras possíveis. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo. A gente volta já já com mais informações sobre esses assuntos.
Terceiro bloco, programa Brasil Consciência de volta, e a gente segue falando no programa de hoje com os especialistas do CEMADEM sobre a crise hídrica que atinge o país e grande parte da América do Sul. Nós vamos conversar agora, nesse momento, com a pesquisadora Adriana Quartas Pineda, ela que é especialista em hidrologia e hidrometeorologia e atua nos temas de estudo dos componentes do ciclo hidrológico, interação biosfera-atmosfera, modelagem hidrológica para o estudo dos impactos das mudanças do uso do solo e mudanças climáticas nos recursos hídricos, seca hidrológica e inundações. Tirando a inundação, é basicamente aquilo que a gente quer saber no programa de hoje. Doutora, muito obrigado pela senhora ter nos atendido, é uma honra estar recebendo a senhora aqui. E a gente queria começar a entender o seguinte, na opinião da senhora, o que está acontecendo no Brasil hoje é reflexo das mudanças climáticas pela emissão de CO2 na atmosfera, aquilo que o homem vem fazendo com a natureza, desmatamento e tudo mais? Boa tarde, muito obrigada pelo convite para participar. E, bom, assim, as pessoas ficam com um pouco de medo, receio de afirmar que é devido às mudanças climáticas, mas a gente já sabe que realmente está acontecendo, porque a gente já está vivenciando, a gente já está experimentando, já estamos percebendo as mudanças, porque a gente vê aqueles extremos de chuvas que têm acontecido, não sei se lembram, no início de 2020, aquela super chuva que aconteceu lá em Belo Horizonte, Minas Gerais, por aquela região, mas depois, o que aconteceu? Parou de chover quase, praticamente, certo? Então, as previsões e todas as projeções dos modelos climáticos, já desde lá atrás, apontavam para quê? Para essa intensificação desses eventos extremos, de chuvas mais intensas, com curta duração e períodos mais longos de secas. Então, isso que a gente já está vivenciando atualmente. Então, além disso, a gente vê também as temperaturas. Então, as temperaturas estão aumentando consideravelmente. A gente viu os últimos invernos. Se a gente perceber, as temperaturas têm estado cada vez mais altas, mais acima da média do que a gente já vivenciou. Então, assim, eu acho que não tem como negar o que está acontecendo. E no meio de tudo isso, a gente ainda tem, conversamos agora no bloco anterior com o pesquisador José Maria Marengo, a gente ainda tem a questão desse fenômeno Laninha. O Laninha acontece por conta das mudanças climáticas ou o Laninha é um fenômeno que existe e ele é potencializado pelas mudanças climáticas? Então, é um fenômeno que ele existe, mas a mudança climática, o que acontece? O que se espera com essa mudança climática? Um aquecimento da superfície. Então, na verdade, aquecimento é o oposto à laninha, é o El Niño. O El Niño que tem a ver com o aquecimento da superfície do mar, no Pacífico, certo? Então, assim, o fenômeno laninha já acontece, ele continua acontecendo, vai acontecer. Se vai mudar a sua frequência, intensidade, isso não sabemos, mas o El Niño, sim. O El Niño espera-se que ele se intensifique cada vez mais, que aconteça com mais frequências. Então, não necessariamente a laninha, mas pode ter, que a relação mais direta tem sido feito com relação ao Ninho por conta desse aquecimento da superfície do oceano também. Estamos vivendo o nosso pior momento de estiagem histórico? Estamos sim, porque, na verdade, aquilo que começou lá em 2014, quando a gente presenciou aquela crise hídrica da região metropolitana de São Paulo, que o Cantareira ficou naquela situação crítica, foi para o volume morto, acho que todo mundo lembra que foi completamente noticiado. Desde aquele momento, na região sudeste do Brasil, as chuvas têm estado sempre um pouco abaixo da média. Teve um ano, o verão de 2016, que ele foi um pouquinho melhor, as chuvas estiveram em torno do que se esperava para o período, mas no restante dos anos, ele está abaixo da média. E, além disso, as estações secas
que é uma estação seca, mas sempre tem chuva, não é que seja zero chuva. Elas estão mais secas também. Então, assim, a cada ano, a gente percebe que estão diminuindo. Então, desde 2014, na verdade, que a região sudeste nunca se recuperou completamente, certo? Porque está vivenciando. E aí, o que aconteceu? Aí somou o centro-oeste, que desde meados, final de 2018, já começou com os problemas de chuva e continua até hoje. E depois se sumou a essa a região sul do Brasil também. Então, nesse momento, praticamente, sei lá, metade do Brasil está em condição de seca. Então, é uma coisa muito grave, porque não é só uma... Às vezes, a gente está acostumado com o Nordeste, sabe? No Nordeste sempre acontece, está mais seco, mas a gente também vivenciou, nos últimos anos, a maior seca da história de um período de mais de 30 anos de dados. Foram praticamente 7 anos seguidos de seca, percebe? Agora ela está numa condição um pouco melhor, mas também, por exemplo, todos os reservatórios lá, que chamam de açudes, eles não se recuperaram todos completamente. A gente vê alguns que já ainda estão com, sei lá, menos de 20% da sua capacidade de armazenamento, outros em menos de 40%, poucos que estão em uma condição um pouco melhor. Então, assim, é uma coisa que está pegando quase que todo o Brasil. A região norte não está sentindo, por quê? Porque Laninha, na região norte, traz mais chuva. Então, o que a gente viu esse ano, o Rio Solimões, o Rio Negro, eles ultrapassaram a marca histórica de inundação. Mas o restante, estamos numa situação bem crítica. A previsão para os próximos meses não aponta uma mudança de cenário. A gente vai ter que chegar ao ponto de torcer para que aconteçam aquelas chuvas, aqueles tufões de chuva que teve em 2020 lá em Minas Gerais, para que a gente possa ter um pouco de energia elétrica? É melhor não torcer por esse tipo de eventos, porque também eles vão gerar outros problemas, entendeu? Problemas de inundação, deslizamentos de terra, enxurradas. É para isso que tem o CEMADEM, né? Para tentar evitar isso aí, né? Que já aconteceu, quando aconteceu aquele evento em Minas Gerais, foi avisado, tanto que não teve mortes consideráveis e tudo mais. O que nós precisamos é aquelas chuvas que vinham todos os dias, em aquela maneira, aquela quantidade, que também o solo possa absorver. Porque que acontece? Quando tem essas chuvas tão intensas, quando a gente chama de intensidade, aquela velocidade com que ela cai no solo. Quando ela chega muito, com aquela velocidade muito forte, às vezes essa velocidade é maior que a capacidade que o solo tem de infiltrar e fazer com que essa água penetre no solo e vai até o lençol freático, sabe? Então, aí o que acontece? Essa água escoa superficialmente. Beleza, ela vai para alguns reservatórios, vai para os rios, aumenta, mas é um aumento instantâneo. Depois ela vai embora. Então, não necessariamente ajuda. O que ajuda são aquelas chuvas que vão recompor o que a gente chama do sistema hidrológico, é a água na superfície, que a umidade do solo aumenta, você tem recarga dos aquíferos, o lençol freático aumenta, e você consegue manter uma vazão mais regular nos rios. Aquilo que funciona. Mas na situação atual, na verdade, a gente precisaria que chovesse um pouco mais acima da média para que a situação comece a se reverter, porque realmente, quando você tem muitos anos de seca, o solo, assim, o sistema hídrico que sofre, que é o que estamos vivenciando agora, entendeu? Então, são muitos anos para chegar nesse ponto. Então, você precisa algum tempo também com chuvas acima da média ou na média para iniciar essa recuperação, percebe? Não é instantâneo. Os dados que vocês coletam e mais aqueles que vocês usam, como por exemplo do INPE e do IMET, apontam essa possibilidade da gente começar a retomar um período, a intensidade das chuvas que a gente estava habituado? É muito difícil de saber. Assim, essas previsões estão de longo prazo, não existe nenhum modelo, porque esses são modelos meteorológicos, modelos atmosféricos, modelos climáticos que fazem esse tipo de previsão, e modelos numéricos. Não existe nesse momento nenhum modelo que consiga fazer uma previsão de tão longo prazo.
e saber o que vai acontecer, percebe? Lá no futuro. Então, assim, vamos dizer assim, se a gente for olhar pelo que está acontecendo, a questão das mudanças climáticas, também cada vez mais fica mais difícil prever o que pode acontecer, porque a gente está numa situação que não tem similar no passado e nos dados que a gente usa. Então, aí a situação fica cada vez mais complicada. O que a gente, às vezes, faz é que olha, normalmente a previsão de tempo ela é bem melhor, ela já está bem mais consolidada, mas ela vai ter 7, 10 dias. Para a situação atual que a gente está vivenciando, a gente precisaria, como você mesmo apontou, querer saber o que vai acontecer daqui a 1, 2, 3 meses, até 6 meses, se for possível. Mas não vai. O máximo é até um mês, e isso assim, a gente fala, daqui a um mês é uma possibilidade, mas a gente não necessariamente pode afirmar que vai acontecer. O que nós podemos esperar aí para esse verão que se aproxima de nós? Nós vamos ter chuvas de verão, daquelas pancadas de chuva tradicionais no final da tarde para refrescar, ou também vão ter menos água durante o verão? Então, como eu falei, é muito difícil afirmar se vamos ter ou não. Primeiro, a gente precisamos saber como que vai ser esse início dessa estação chuvosa. Entende? Se vai iniciar no momento certo, quando a gente espera, principalmente aqui nessa região centro-oeste, sudeste, que agora em outubro, novembro, que começa essa transição. Mas também não garante que vai ser boa. Por quê? O que acontece? Já aconteceu, não sei se lembra, então, lá em 2014, o início da estação chuvosa foi normal, começou bem, com chuvas, e de repente foi e caiu. E praticamente janeiro e fevereiro não teve chuva nenhuma. Então, assim, percebe? Não dá para prever com tanta antecedência o que a gente pode esperar. O que a gente está fazendo é torcendo para que aconteça e para que venham as chuvas, porque senão a gente vai estar numa situação bem, bem crítica. A Agência Nacional, o Operador Nacional do Sistema, estima que, no ritmo atual, consumindo o que a população consome e com as chuvas que não estão caindo, a produção de energia não deve durar até outubro. A senhora vê alguma perspectiva de melhora nos cenários climatológicos, hidrológicos do país? Existe alguma luzinha ainda que seja um vagalume no fim do túnel? É muito ruim quando a gente não vê essa luz no final do túnel. Entende? Percebe? Por quê? Porque aquilo que eu falei, tudo bem, pode até começar as chuvas, mas ainda vai demorar. Pode ser que ele dê uma amenizada. E a gente não precisa chegar no ponto de fazer um racionamento, certo? Mas não necessariamente que a gente, nesses poucos meses, agora, outubro, novembro, vai se recuperar completamente para falar que não vai acontecer. E no que a gente precisa, que a ONS faz, a Agência Nacional de Águas faz, é o acompanhamento periódico. Eles fazem, a Agência Nacional de Águas coordena reuniões mensais, que o CEMADEM participa, o Operador Nacional, todos os comitês de bacias, das diversas bacias que estão com esses problemas. Por quê? Porque eles fazem com que a gente consiga fazer uma previsão, consiga passar para eles o que pode acontecer no próximo mês. Mas veja bem, tem que ser mensalmente. Percebem? Não é uma coisa que a gente faz. Então, assim, eu acho que por enquanto a gente vai continuar pagando uma conta de luz mais cara. Muito mais cara. Muito, porque as termoelétricas, o valor de você operar uma termoelétrica é muito mais caro que uma hidrelétrica. Mas, infelizmente, a gente não tem outras opções nesse momento, porque, infelizmente, depois daquela crise energética que o Brasil vivenciou em 2001, não foi feito nada para gerar ou criar outras fontes alternativas de energia. Por exemplo, energia solar, sabe? É muito pouco. Então, assim, ainda o Brasil é dependente, assim, quase que 65% da hidroeletricidade. Entendeu? Então, é uma situação complexa e difícil.
Tá certo, doutora. Muito obrigado mais uma vez pela senhora ter nos atendido. Tá aí para você que está achando que a crise hídrica é apenas fake news, boato e tudo mais, a possibilidade de racionamento, além dos preços estratosféricos que nós já estamos pagando, é muito grande. O programa Brasil Consciência vai ficando por aqui. Você que quiser assistir os demais programas produzidos pela rádio do CineCT deve acessar a nossa página no Facebook, que está aí para você na tela nesse momento. Quem quiser continuar assistindo o Brasil Consciência pela internet, rever os programas que nós já produzimos, nosso canal no YouTube está aí para você na tela também nesse momento. Dúvidas, críticas, sugestões e informações, nosso e-mail sempre disponível. Obrigado, doutora, obrigado a você pelo carinho da sua audiência, da sua companhia. A gente volta daqui a uma semana com mais uma atração inédita para vocês. Tchau!